Amém. Amém, irmãos. Nós estamos alegres no Senhor, porque quem batalha uma batalha cujo Deus é o general, sabe que já venceu. Sim. E não importa o tamanho da batalha, quem está com Cristo sempre venceu. Nós entramos em qualquer batalha da nossa vida já com essa certeza. Nós já vencemos. E eu e Eduardo hoje vamos conversar com você sobre a palavra santidade. Deus tem colocado determinados temas no nosso coração para vir conversar e partilhar com você. E o que é para você santidade? Vai lá calar a boca da Amora fazendo favor. A nossa criança precisa ser adestrada. O que é para você santidade? Responda, por favor, em uma só palavra para você. O que é santidade? Você encontra o conceito, o significado de santidade onde? O que para você é santidade? O que é para você santidade, Eduardo? Santidade? Olha, eu Não acho... em relação a Deus, em relação ao ser humano. Eu acho que é ser correto. Ser correto. Isso eu acho que é santidade. Interessante. E para Caráter. você? O que é estar dentro de uma vida de santidade? Vamos lá, minha gente. Responde aí para mim o que é santidade para você. O que é para você viver uma vida de santidade? O Eduardo disse que é viver de maneira correta. O que está escrito aí, gente? Por favor, comece a responder para nós o que é santidade. Está escrito ali, a Mayra está dizendo, abrir mão do pecado, aliança, se purificar, Jesus. É Jesus? Está escrito ali? É, Jesus, ser separado, abrir mão do pecado, ser santo, ato de comunhão com a palavra, viver uma vida separada para Deus, para estar em comunhão com o Espírito, viver uma vida de entrega a Deus, temor a Deus. Tudo isso tem muito a ver com santidade. É muito interessante quando nós precisamos compreender o que é a visão divina da palavra santidade. Posturas corretas. Posturas corretas. Tudo isso tem muito a ver com santidade. Mas existe uma explicação teológica que hoje vai abrir o seu coração e o seu entendimento para a santidade. Quando nós pensamos na santidade de Deus, o que a gente pensa? Meu Deus, Deus é santo. Quando eu digo isso, eu estou dizendo correto, o que para ele? Perfeito. Deus é completo, né? É aquela coisa assim que você não consegue nem, vamos dizer, descrever a santidade de Deus, né? Porque quando você vai descrever a santidade de Deus, quando eu e você vamos descrever a santidade de Deus, nós estamos vendo um Deus completamente íntegro. Ele é íntegro em poder, em autoridade, pecado, né? Ele não tem pecado, ele não tem defeito, ele não tem limite. Ele é um Deus completamente excelso, ele não tem falhas, fraquezas. E quando ele olha para nós e diz assim, sede santo, aí a gente já fica, meu pai, como que eu vou ser santo? Porque quando eu olho no espelho da alma, no espelho da verdade, o que eu vejo? Eu vejo um ser humano cheio de defeito, um ser humano cheio de falha, um ser humano cheio de complicações emocionais, físicas, mentais. O que mais que a gente vê? Um ser humano... Que é fruto do pecado, né? Fruto do pecado, ou seja, a natureza do ser humano é completamente aversa à santidade. E às vezes a gente chega na igreja e se depara com esse conceito. Seja santo. E aí a gente meio que tenta querer ser santo, né? Porque já que todo mundo é santo, a gente é santo, né? E a gente começa a ser santo. Santo religiosamente falando. Como é um santo religioso? Um santo religioso é aquele que até muda a voz, né? Porque ele é crente agora. Então ele
Ele é uma pessoa do poder, né? Então, a pessoa do poder não pode falar de qualquer jeito, né? O santo religioso é aquele da roupa, né? A roupa dele é santa, né? A mulher de saião, ou mulher no de gravata. saião, gravata. Ou então, a pessoa... ela vive o tempo inteiro com a Bíblia debaixo do braço, ela não conversa muito com as pessoas porque a santidade dela não permite, ela não tem convivência com a própria família porque ele é santo e a família é impura, né? Então as pessoas que não são santas não podem estar com ele no mesmo recinto, não podem nem comer com essa pessoa no mesmo recinto. E eu gostaria de traçar aqui muitos perfis que a gente vê por aí de santidade. Vai me ajudando aí, Eduardo, como que os santarrões... Olha, eu vou utilizar uma outra ótica. Isso, que ajuda. a pastora não tem. Isso, a ótica de uma pessoa que já foi de fora da igreja. Quando eu não era da igreja, né? O santo era o assembleano, né? Nossa, eu vou falar isso não na live, tem um monte de gente da Assembleia. Assim. Não, mas eu tô falando o que eu pensava. Então vamos lá. Gente, não se sinta ofendido. Não se sinta ofendido. Que usava a roupa, ia pra igreja com terno. A roupa de crente. Com a roupa de crente. Certo. É mais o pessoal da Assembleia que eu via, porque antigamente, em São Paulo, acho que só tinha Assembleia. Deus é amor. Deus é amor veio depois, Miranda bem né? famoso. Mas veio depois. Mas a Assembleia tem em todo lugar, né? Então eu via, assim, perto de casa tinha Assembleia, por exemplo. Então eu via o pessoal com... a terno, a gravata, a Bíblia debaixo do braço. Pra mim eu tinha aquilo como uma pessoa santa. Certo. Né? Porque era o que eu via de igreja, né? E até conhecer a igreja, eu tinha essa imagem dentro de mim. Não é? O que foi, com certeza, completamente desconstruído. Claro que respeitando todas as denominações, claro. Respeitamos todos a tradição de cada igreja. Com certeza. Mas eu tinha essa impressão e hoje já não tenho mais. Porque assim, o que acontece? O ser humano ele sempre vai querer religiosamente pegar um conceito bíblico e traçar um meio de cumpri-lo. E muitas pessoas, então, se envolveram nesse tipo de santidade. Que o Eduardo citou as vestes, mas a gente pode falar que muitos ambientes religiosos hoje cristãos, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode depilar o braço. Tínhamos uma mulher que trabalhava em casa, ela não podia cortar o cabelo, ela não podia chegar perto da televisão, do rádio também. Que daí não tem nada a ver com a Assembleia, não, deve ser uma outra denominação. Outra denominação. Ela mas são religiosidades, né? Então, assim, para que as pessoas se sintam santas. Que essa é a ideia. A ideia dos usos e costumes, a ideia da aparência é para que o ser humano se sinta santo, né? É uma coisa meio que de fora para dentro. Então, a pessoa, ela podia ser o que fosse na vida. A Mayra fala uma coisa interessante. Marina, perdão. A pessoa pergunta, você é crente, mas não usa saia. Porque as pessoas exatamente têm a mesma impressão isso. do que eu tinha. As pessoas têm ainda essa impressão, Marina, de que o crente ele tem que ter uma santidade externa, visual em roupa, cabelo, não pode usar brinco, não pode passar um batom, não pode usar um esmalte. A santidade, ela meio que foi desenvolvida na religiosidade. E esse é um grande problema porque a igreja se perde no conceito real de santidade ao transformar ela em vestes. Por fora tá com a roupa de crente, por dentro... E por dentro tá tudo um sepulcro caiado, como foi o próprio Jesus que falou. Então, assim, nós precisamos compreender que santidade, ela até vai externar. Até mesmo na roupa, a gente vai ter aquele cuidado de não usar uma roupa que seja... Como que eu posso usar a palavra? Vai usar a roupa da moda, aquele shortinho. Aquela roupa da prostituição. Aquele shortinho, né, gente? Que a mulher tá usando, que é mais curto que qualquer coisa. A santidade até vai externar, mas ela não vai. Ela independe o que você está usando. Ela independe o que você está demonstrando fisicamente. Porém, por conta desse conceito tão forte que tem dentro da religiosidade, nós precisamos trabalhar primeiro ele, quebrá-lo, para depois falarmos sobre santidade de acordo com a vista bíblica. Então, essa maneira de lidar com santidade
Olha como fulano é, olha onde que fulano, sei lá, onde que fulano come. Tem cristãos que, por exemplo, se estiver escrito assim, choperia e restaurante, ele não entra porque ele é muito santo, ele só vai comer uma comida, ele não vai fazer mais nada, mas as pessoas, a santidade religiosa tem muito a ver com o que as pessoas estão pensando de nós. Vai num restaurante, vai num restaurante que às vezes serve bebida. Restaurante que serve bebida, mas você não vai beber. Você não vai beber, você vai para comer. Você sabe quem você é. Exatamente, você vai ali para pedir uma carne, um arroz, um feijão, um refrigerante, um suco, mas se tiver escrito alguma coisa, se a gente for levar isso ao pé, não pode ir no mercado, né? Porque no mercado tem bebida alcoólica, tem tudo para vender. Tem. Eu estou citando. A gente vive no mundo. Exatamente. E assim, é tanto isso porque existem pessoas que dizem assim pra mim, de algumas outras, eu vou dizer religiões, porque eu não considero a Serrema uma religião. Ela é uma igreja cristã genuína. Não é uma religiosidade. Tem gente falando coisa engraçada aí, lê aí, ó. Não, Priscila, meu pai é de outra denominação e diz que eu estou quase salva por conta das vestes. Quando eu usar o que eles usam, aí estarei no caminho correto. Tá vendo? A gente, na nossa visão deturpada de santidade, a gente tira até a salvação das pessoas. É uma coisa assim tão complicada, mas é por isso que Deus quer falar sobre a gente de uma maneira leve, por isso que vai ser um bate-papo aqui, Eduardo. Mas é uma live polêmica, hein? É uma live polêmica. Mas vai ser uma live, conversa leve, de muito aprendizado, e eu sei que no final dessa nossa live você vai ter mudado de vida. Olha a voz da santidade falando. Né? Tô brincando, gente. Olha lá. O que eu tava falando que eu esqueci? De roupa, desse tipo de coisa. Então, assim, às vezes... de lugares. Lugar. Que a gente tava falando de lugares. Tem pessoas que me preocupam assim, eu não faço academia por causa da música. Minha gente. Ou você tá tão caiado por dentro que você não pode escutar um negócio que você já vira ímpio. Entendeu? Ou tem alguma coisa muito errada com a tua vida. Essa falsa santidade está obscurecendo o demônio que está dentro de você. Está tampando, a gente está vestindo o demônio de freira dentro da gente. Quando o Senhor colocou no meu coração para nós falarmos sobre santidade, o Senhor estava falando sobre estas coisas que muitas vezes nós velamos, nós vendamos os nossos olhos para isso e tratamos isso com naturalidade quando não deveria ser. Só deixando bem claro, o verdadeiro cristão não sente prazer em música mundana, o verdadeiro cristão não sente prazer em estar num ambiente de bebida alcoólica, o verdadeiro cristão ele não sente prazer em estar num ambiente de promiscuidade, moralidade, sexualidade, e eu não estou dizendo que é para fazer isso, mas nunca, pelo amor de Deus. Eu creio, e é assim. Se você tiver um dia em um ambiente desse, o Espírito Santo vai te incomodar de uma forma... Demais, você não vai aguentar ficar um minuto ali. Você não vai aguentar ficar lá dentro. É fácil perceber se aquele ambiente é ou não é para você. É verdade. Mas o que nós queremos dizer é que a santidade não está no ambiente, ela tem que estar dentro de você. Ela não tem que estar na nossa aparência, ela tem que estar dentro de nós. Então, o que de fato é santidade, pastora? Se não é o lugar que eu vou, ou deixar de ir naquele lugar me torna santo? Não, não te torna santo. Deixar de ir no lugar não me torna santo? Não. Responde, fala alto. Não te torna santo. Deixar de usar roupas de piriguete não me torna santa? Não. Não. Deixar de ouvir músicas mundanas... Mas usar também não vai te ajudar. Não, mas assim, vamos de novo, vamos primeiro essa parte. Tá. Deixar de ouvir música mundana não me torna santo? Não. Não. Ouvir, usar e estar nesse lugar te torna santo? Não, também não. Hoje eu quero falar com você o verdadeiro conceito de santidade. Santidade é o ato de se entregar para a verdade de Deus. Santidade não tem a ver com comportamento, tem a ver com aliança. Santidade é o resultado de uma vida em que o reino das trevas foi retirado de nós. Tem um texto aí, quer ler? Eu tô lendo aqui. Não, vai falando. Pode passar? Qualquer coisa, não, Eduardo, pra achei gente... engraçado que a moça não pode ver ninguém de short que fala que Deus... Sabe o que é? Não está se agradando. Mesmo se for pra ir comprar alguma coisa, não pode ir bermuda.
A vizinha Ai, dela. misericórdia. Por quê? É uma falsa santidade, gente. São pessoas que acabam determinando na nossa vida... O que você tá arrumando, Eduardo? Eu tirei a... E depois, deixa, vai vendo aí. Pessoas que acabam determinando em suas próprias vidas condutas que as levarão para o céu. E isso é muito complicado, porque a conduta de ninguém leva ninguém para o céu. É o sacrifício de Jesus que nos leva ao céu. E o ato de aceitar a Jesus implica numa implantação de uma vida de santidade. O ato de receber Jesus Cristo como meu Senhor, como meu Salvador, e agora eu sou templo de Deus, morada do Espírito Santo, faz com que aquilo tudo que era ruína dentro de mim seja removido, porque esses atos imorais, sexuais, vícios e tantos outros que a gente citou, velados por uma santidade aqui no começo da live, eles vão ser tirados de dentro para fora. Por exemplo, se a pessoa ela tinha o vício do álcool ou da droga, não basta parar, ela precisa ser liberta. Não basta simplesmente ele beber na casa dele, ou ele beber escondido, ou ninguém ficar sabendo, ou ele desejar beber. Só o desejo, Jesus falou assim, se você desejar, você já pecou. Aí você fala, caramba, meu Deus, mas como é que eu vou viver uma vida de santidade desse jeito? Por isso que Deus está falando, a santidade não é o que você faz. A santidade é o porquê você ainda faz. É preciso libertação, é preciso uma conversão genuína. A mudança da semente, como o nosso bispo sempre nos ensinou, é o fundamento da santidade. E aí vem uma questão, gente, que entra e bate muito de frente conosco. E segura a calça aí, onde você estiver. Se você estiver sentado, fica sentado. Se você estiver de pé, fica sentado. Se você não consegue obedecer, você nunca vai viver uma vida de santidade. Tem pessoas que têm uma dificuldade de obedecer violenta. A rebeldia? Nossa, pai do céu. Não, rebeldia não, você é rebelde na igreja. Você é rebelde Não, é rebeldia mesmo. A pessoa que deturpa a palavra do Senhor, ele faz de tudo para adequar a Bíblia ao que ele quer. Já percebeu isso? A pessoa não consegue obedecer. Ele tá lá na igreja, ele tá na presença de Deus, mas ele não consegue obedecer. O desejo dele está sempre voltado para as coisas do mundo. A vida dele está sempre voltada. Se você pegar agora a pessoa que passou esses dias trancada dentro de casa e perguntar para ele o que você fez, que tipo de coisa você viu, que tipo de coisa você ouviu, que tipo de coisa a sua alma desejou, e ele vai parar e olhar para você e dizer assim: não, mas eu desejei, mas eu não fiz. Eu fui forte. Essa pessoa, ela não está vivendo uma vida de santidade. Por quê, pastora? Porque a verdadeira santidade ela é uma obediência natural. Você pode colocar isso como um conceito de santidade, obediência natural. A pessoa que ainda não consegue obedecer a palavra de Deus, ela não consegue se render à palavra do Senhor, ela não consegue transformar o seu interior pela ação do Espírito Santo, ela vai viver uma falsa ideia de cristianismo, essa pessoa vai ser uma religiosa e uma hora ou outra vai explodir. Uma hora ela não vai aguentar. A pressão é muito grande. Né? É igual aquela pessoa, eu vi o pessoal colocando assim no Facebook... Porque não é uma conversão genuína, não, né? Não é genuíno, não é verdadeiro. Teve gente que colocou assim no Facebook, meu Deus do céu, faz 1 hora que eu não passo álcool em gel na minha mão e eu já tô começando a tremer. Acho que eu tô com abstinência de álcool em gel. Então, assim, trazendo essa brincadeira do Facebook pra cá, tem pessoas que vivem a vida inteira em abstinência do mundo. É uma abstinência muito grande. Ele sente muita falta, ele sente muita saudade. E ele vai criar meios. Segura a calça aí no que eu vou falar agora. Os santarrões, sabe aquelas pessoas assim...
Não pode nada! Você tá em pecado! Vai pro inferno! Gente, ele tem uma abstinência de pecado violenta dentro dele. A pessoa pensa em pecado 24 horas por dia. A mente dessa pessoa é suja 24 horas por dia. O sentimento do coração dessa pessoa, ele é tão sujo que para ele ser santo, ele tem que ser assim, totalmente... Como é que eu vou falar aquela palavra? Radical. Eu vou fazer um parêntese aqui, porque tem a ver com o que a pastora está falando. Lá no afinal que a Bíblia diz... Se você não é inscrito no afinal que a Bíblia diz, irmãos, se inscreva, se inscreve. Gente. E já que temos 131 pessoas ao vivo, quando eu dei o recado tinha menos da metade, se inscrevam no Rema Minas, no YouTube. Isso mesmo. A gente precisa de 1000. Estamos com 700, precisamos de 1000 para podermos transmitir pelo celular. O YouTube só permite transmissão pelo celular. A partir de 1000. A partir de 1000. Mas no afinal que a Bíblia diz, a pastora fez um programa, né? Como faz todo domingo. Sim. E um rapaz pôs um comentário falando sobre a roupa dela, que perfeito, uma roupa muito elegante, por sinal. E daí a pastora deu uma resposta para ele muito interessante, que coaduna com o que ela está dizendo agora. Qual foi a sua resposta? Sim, ele estava todo o tempo colocando comentários e o próprio Facebook estava bloqueando pelo nível de palavras que ele estava falando. E aí eu chamei essa pessoa no privado e disse o seguinte, eu disse, olha, eu estou falando no privado para não lhe expor mais do que você já conseguiu se expor. Você precisa de tratamento. Você precisa de tratamento espiritual e físico, porque a tua mente é completamente deturpada. Você é uma pessoa completamente deturpada. Você vê maldade em tudo. Você tem muita maldade dentro de você. Você vê imoralidade em tudo. Seus olhos estão completamente contaminados. Procure ajuda. Porque o que acontece, minha gente? Uma pessoa que está muito contaminada pelo pecado e não percebe, porque as pessoas não percebem. As pessoas tampam suas sombras, seus pecados com a santidade religiosa. Eu vou vestir um terno, eu vou vestir uma gravata, eu vou andar com a Bíblia debaixo do meu braço, eu vou falar só de Jesus. Santidade religiosa dos homens. Dos homens, não de Deus. Por isso que eu disse religiosa, porque Deus não é religioso. Eu vou usar só saia, eu não vou cortar o meu cabelo, é bom frisar. Eu não vou usar maquiagem, eu não vou usar isso, eu não vou usar aquilo. Eu vou passar o dia inteiro na igreja só orando, não vou ter tempo para minha família, não vou fazer nada, eu não vou me envolver com nada, eu não vou porque eu sou santo. Você não é santo. Você não ganhou o céu por isso. Você não ganhou nem o sorriso de Deus por isso. Porque com certeza um ato desse... Ele está levando o pecado da pessoa junto com ela para dentro da igreja, junto com ela para o terno dele, junto com ela com a roupa dela, junto com ela... E aí o que acontece? Como a pessoa ela tem muita coisa suja dentro dela, ela vê sujeira em todo mundo e aponta o pecado de todo mundo, acusa todo mundo e joga todo mundo no inferno. Coisa que Jesus nunca fez. Coisa que o próprio Deus, que é a própria santidade, nunca fez com ninguém. Por isso que eu digo, a obediência é algo muito intrigante da santidade, porque ela exige humildade em reconhecer nossos erros, nossas fraquezas, nossos passados, onde nós erramos, onde nós fomos mais contaminados pelo inferno, porque cada um na sua vida, na sua vivência, em alguma fase foi mais ou menos contaminado pelo inferno. Isso pouco importa, porque isso tudo para Deus é pecado e cai numa mesma quantidade. Não existe pecadinho, não existe pecadão, não existe, pecado é pecado. Não existe o maior pecador nem o menor pecador. Só existe Jesus que nos livrou do pecado. O resto é tudo igual. Veja que quando Deus olha para nós no sentido de santidade, Ele olha para nós pedindo. Vamos usar essa expressão. Rogo-vos, que Paulo fala muito, né? Rogo-vos, peço que você, isso está em Romanos 12, eu até vou ler com você, rogo-vos, Romanos 12, versículo 1 e 2, pelas misericórdias de Deus, por favor, se ele fosse usar a nossa expressão aqui, ele ia falar, por favor, nome de Jesus, minha gente, vocês ofereçam um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque ele estava vendo o povo mudando de roupa, mudando de jeito de falar, mudando postura, mas não mudando de vida. A sujeira estava tudo lá dentro e não estava adiantando nada.
Esse tipo de religiosidade, insantidade, está levando muita gente para o inferno. Porque como diz ali a irmã, eu não sei que irmã que foi, que eu já esqueci, o pai dela diz o seguinte, você tá quase salva. Olha, tá, peraí, por que Jesus teve que vir se era só eu mudar de roupa? E nós começamos a nos colocar num lugar, num ambiente em que nós anulamos o próprio Cristo. Você acha que Paulo estava falando com quem aqui? Com o povo da igreja. Ele estava falando com o povo da igreja. Ele falou, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A mudança externa tem que ser o resultado de uma mudança interna. E não uma mudança externa que vai obrigar uma mudança interna. Gente, se eu posso colocar agora uma roupa de padre no Eduardo, né? Não é por isso que ele virou padre. Fala em roupa, eu sempre achei também, no meu olhar não cristão, que o fato de você ter essa roupa santa acaba inibindo, né, as pessoas. Afastando as pessoas da igreja, porque muitas pessoas não querem ir e outras não têm condições de ter roupa santa. Roupa santa é o melhor. Às vezes não tem condição de comprar um terno, uma camisa, isso é caro, gente. Um sapato, coisa cara. Você tem que ir na igreja bem vestido. Vestido de forma decente. Não é? Você não vai lá na igreja, lá com aquela... bermudão. Só com... como é que chama? Top, né? Top, barriga de fora, bermuda. Não são roupas para se entrar na igreja. Apropriadas pelo ambiente. Assim como se boné, você vai em uma formatura, né? você vai ter a roupa para entrar no fórum. Você não vai entrar de boné no fórum. De bermuda, regata. Não vai entrar de regata no fórum. Né? Claro que existe uma vestimenta social para frequentarmos aquele lugar, sim, de respeito. Temos que ter respeito em nossas posturas, em nossas palavras, em nossos jeitos, em nossa vestimenta. Mas não há roupa santa, existe bom senso, o que é completamente diferente. Sim. É interessante que quando Paulo vai falar sobre isso, ele diz o seguinte, esse é um culto racional, a gente até já citou essa expressão culto racional aqui na semana passada, mas que a gente possa compreender uma coisa. O que Deus realmente espera dos cristãos são mudanças genuínas, frutos do reino de Deus. E começa na obediência. Obedecer a palavra de Deus acima de todas as coisas é a única maneira de ter em nós o verdadeiro sentido da santidade. Porque a obediência, ela exige humildade e humildade gera santidade. Em contrapartida, o orgulho gera a falta de santidade. E como que o orgulho se esconde atrás dessa falsa santidade religiosa? Geralmente são pessoas muito orgulhosas. Eu vou contar um fato teológico para você. Não é nada verdadeiro, mas é um fato que as pessoas contam na teologia, na história da teologia católica, que cabe aqui. Tinha um padre, Damião. Desculpa, que... Paulo, câmera, não entendi. Estou focando sem ligação. Não tá sem ligação não. Daqui a pouco a gente vai ligar os pontos. Não, mas acho que é outra situação. Outra situação, não tem problema. Vou seguir aqui e o Eduardo vê os comentários. Damião, ele foi conhecido, não sabemos se ele existiu, se foi só um conto passado entre a teologia. Eu acho que foi só um conto, tá? E também não serve muito para nós, eu só quero que você entenda isso. E ele era uma pessoa piedosa, uma pessoa religiosa, santidade, né? E lutava contra os seus problemas. Ele tinha problemas de pensamentos imorais na sua cabeça e o demônio lutava com ele o tempo inteiro. E ele lutava para ser fiel na piedade, ele era uma pessoa muito boa, ele ajudava todo mundo. E o demônio estava sempre tentando destruir ele, mas ele usava a religiosidade para não cair em pecado. E aí chegou um ponto que o demônio chegou para ele e disse o seguinte, olha, você venceu, eu vou embora, você nunca vai ceder ao pecado, você sempre vai dar o lugar para as coisas boas e você não vai ceder ao pecado. Quando o demônio saiu, ele disse assim, eu venci, eu sou santo. O demônio voltou e disse, peguei você. Você é orgulhoso. Então o que acontece? Essa santidade que a gente muitas vezes esconde
fraquezas, temores, passados, que precisam ser tratados por Deus, ela vai esconder nesse orgulho. Não, mas eu sou uma pessoa que vou na igreja todo dia, eu oro todo dia, eu prego todo dia, eu mudei completamente a minha maneira de ser, mas não resolveu o passado, não resolveu a raiz do engano, não resolveu o que está dentro de nós, precisa ser resolvido. Isso exige humildade. Humildade para chegar para o Senhor e dizer, eu não quero ser uma mudança externa, eu quero ser uma mudança de dentro para fora. Eu quero ser uma pessoa que está vivendo não algo fictício, fantasioso, literalmente uma fantasia. A maioria dos cristãos estão vivendo uma fantasia, cujo eles se fantasiam externamente de vestes, de posturas, de jargões cristãos, porém a sua vida toda está um sepulcro caiado, está tudo quebrado, está tudo sujo, tudo negro, tudo cheio de pecados que não foram confessados, que não foram levados ao trono, que não foram tratados, sujeiras que precisam ser tiradas, coisas que precisam ser confrontadas do que a gente aprendeu, de como a gente aprendeu, que muitas coisas que a gente aprendeu errado, da forma errada, conceitos errados, tradições erradas. E Paulo, quando ele vai falar sobre isso, ele fala assim, não vos amoldeis ao padrão desse mundo. E qual que é o padrão do mundo? Tem dois. E é os dois padrões do mundo que nós vamos precisar bater de frente, se a gente quiser de fato viver uma vida de santidade. O primeiro é como as pessoas do mundo vivem. Não tem como um cristão viver como um mundano, concorda? Não tem como, gente, não tem como. Se você ainda tá querendo adequar, não vai dar certo. Não vai dar certo. É igual o casado querer ter vida de solteiro. Não dá certo. Não dá certo. Esse casamento não vai dar certo. Essa aliança com Deus não vai dar certo. Não tem como uma pessoa que se diz cristã ter práticas mundanas, mesmo que sejam as práticas simples do dia a dia. Não tem como. Você consegue entender? Eu não estou falando de pecado, eu estou falando de práticas, maneira de viver, maneira de ver, maneira de falar, maneira de encarar, maneira de acreditar. Isso aí tudo tem que mudar. É impossível. Põe na cabeça, gente. Põe na cabeça, Eduardo. Tá aí. Tô aqui, eu tô aqui, claro que sim. Eu tô pensando numa situação que a gente discutiu ontem, que tem muito a ver com hoje, daqui a pouco eu vou falar. É impossível. Entenderam? Impossível. Eu pegar o jeito das pessoas viverem, e eu não estou falando de pecado, eu estou falando do jeito. Não é só o pecado. O problema é o jeito, é o pensamento, é a maneira, são as intenções, são as razões, são os porquês, são as importâncias do mundo e colocar dentro da vida cristã, porque a vida cristã não pensa igual, não sente igual, não vê igual, não prefere igual, não quer igual, não se adequa igual, muda completamente. Quer falar antes de eu prosseguir? Eu quero, a gente estava conversando ontem, eu e a pastora, acho que a pastora nem se atentou pelo culto de hoje, a gente estava discutindo a questão de Jesus, né? Dos milagres que Jesus fazia no templo. Sim, sim. Não é? Jesus não tinha as vestes puras. Não tinha. Para entrar no templo. Ele não tinha a veste própria, né? Não tinha veste própria, ele não era purificado para entrar no templo. E daí ele fazia seus milagres fora do templo. Lá na piscina nos tanques, nas de piscinas. Siloé. Não é? Ele fazia lá os milagres dele. E ele não podia entrar porque ele não tinha a santidade necessária. Olha só, Jesus não teve a santidade necessária. Essa santidade religiosa não deixa nem Jesus entrar. Incrível isso, né? Eu tava lembrando que a gente estava conversando sobre isso ontem, né? Essa santidade religiosa não deixou nem o próprio Deus entrar no templo que eles falavam que celebravam a este Deus, né? Então, assim, é justamente isso. A maioria dos cristãos estão vivendo uma vida que
Não há uma bênção completa de Deus justamente porque eles querem trazer o molde do mundo para dentro da igreja. O que o mundo procura? O que o mundo procura? Dinheiro. Dinheiro, fama, poder, status. Dinheiro, poder, fama, status. O que mais que a gente pode colocar que o mundo procura? Eu acho que é isso, é luxúria. Luxúria, e nenhuma dessas coisas faz parte do foco do cristão. O cristão não trabalha para viver nadando no dinheiro. Até porque Deus diz que o dinheiro que Ele nos dá é para sustentar a sua obra. Para que nós venhamos a viver bem sim na nossa casa. Mas toda bênção que Deus nos dá é com o propósito de sustentar a sua obra. O cristão, se ele vive atrás de fama, ele está errado, porque todo cristão genuíno que entendeu o que é santidade, ele veio para mostrar Jesus, do mesmo jeito que Jesus fez, que Jesus falou assim, se você acha que você está conversando comigo, Jesus, o Filho de Deus, não, eu não vim aqui mostrar quem eu sou, eu vim aqui mostrar o Pai, e quem vê a mim vê o Pai. E olha só que interessante, a gente citou aqui de dinheiro, luxúria, fama, poder e tal, mas tem um outro lado também. Tem o franciscano, né? Tem, daqui a pouco a gente chega nele. Tem dos dois lados. Daqui a pouco. É por isso que eu falei, há dois tipos de padrão neste mundo. A gente está nesse primeiro, mas existe aquele cristão que está dentro da igreja, então querendo fama. Ele quer poder, ele quer status. Ele foi para lá para usar Deus como um meio, como uma rampa, como uma escada de ascensão. E essa pessoa, ela vai dar dízimo, ela vai ser abençoada porque há um preceito bíblico que toda pessoa que dá dízimo e oferta é abençoada, só que não significa que ele está vivendo uma vida cujo o coração de Deus se agrada. Não é porque você está bem financeiramente que Deus está feliz com você. Olha que coisa interessante. Não é porque você está aparentemente demonstrando algo que para você é o que significa que de fato, diante dos olhos do Senhor, está coerente. A santidade, ela impõe em nós um sentimento de serviço. Né? Toda pessoa que vive uma vida de santidade, de acordo com o critério divino, não religioso, divino, ele está a serviço de Deus. Ele está a serviço das coisas do Senhor. São pessoas que têm uma característica. Ele ama fazer as coisas para Deus. Ele ama se dedicar para o Senhor. Não importa quem está vendo, quem não está vendo, se está gostando, se não está gostando, se vai falar bem, se vai falar mal, se vai questionar, se vai criticar. Ele está ali para fazer as coisas para o Senhor. Se ele tem dinheiro, ele faz. Se ele não tem dinheiro, ele faz. De qualquer forma, se ele tem tempo, ele faz. Se ele não tem tempo, ele também faz. Ele dá um jeito, ele arruma tempo, ele faz. Se ele tem condições físicas, ele faz. Se ele não tem, ele faz também. Isso é a santidade. A santidade é quando eu tenho um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que não está moldado a um padrão dessa terra de ascensão. E também esse segundo padrão que a gente vai falar aqui, que é justamente o molde do mundo de conquistar as coisas de Deus pela piedade. Que são os franciscanos. Tem gente que entra na casa do Senhor e acha que a santidade é aquela coisa assim, porque eu não tenho nada. Porque eu sou muito humilde. Coitado de mim, Senhor. Eu não sei nem falar. Eu não tenho condição para nada. E a gente acha que Deus vai achar que é a coisa mais linda do mundo. Humildade. É muito humilde, essa pessoa é muito humilde. Coitado desse irmão, ele é muito humilde. E Deus vai usar ele porque ele é humilde. Olha onde a gente chega. Colocamos pessoas que não sabem ler para pregar. Mas ele é humilde. E Deus vai usar. Gente, Deus vai até usar. Mas eu vou falar com você. Você está brincando com Deus. De querer levar a palavra sem saber ler. Não, Deus pode usar para alguma Deus coisa. Deus usa. Claro, Deus usa. Com certeza que sim. Só que Deus não entende isso como santidade. Ou para algo específico dentro da igreja, para uma oração. Claro, Deus usa, só que até nisso, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo ali na regional. Chegou uma família na regional muito humilde nesse sentido que as pessoas usam, que não tinham condições. Franciscanos, né? Que não tinham condições financeiras, que não tinham recursos intelectuais, não tinham estudado, não sabia ler, não sabia escrever.
E eles começaram a ouvir a mensagem do Senhor e essa mensagem foi entrando. Olha como que é interessante quando a palavra de Deus entra dentro de uma pessoa e começa a causar santidade dentro dela. Essa família me procurou, esse senhor me procurou, né, o chefe da família, e disse: pastora, eu estou com algo no meu coração que não sai. E o que foi? Eu preciso aprender a ler e a escrever. Eu disse: por quê? O irmão já está um senhor de idade. Pastora, como eu não vou saber ler a Bíblia? Como eu não vou? Eu vou ficar esperando só o horário do culto para ouvir a Bíblia? Eu disse: mas tem a Bíblia falada. Ele: pastora, o mínimo que eu posso fazer para Deus é ler a Bíblia. É bonito, né? Gente, entenda uma coisa, isso é santidade. Não é a gente ficar no nosso padrão do mundo. Ai, eu não tenho. Corre atrás. É que tem muitas igrejas idade, né, e pra aprender, muitos pastores que alimentam idade. Isso nas ovelhas. Ai, coitadinho do irmão, ele é tão coitadinho, ele é uma santidade. Ele não é santo. Deus não está vendo isso como santidade. Deus não está vendo isso como salvação. O Senhor coloca todo mundo no mesmo padrão e diz o seguinte: não se amolde ao padrão dessa terra. Veja que nessa situação que nós estamos, graças a Deus, já vencendo, já coloco isso como vencida, essa situação dessa pandemia. No trono de Deus eu já reconheço isso como anulado e vencido. Existem muitas pessoas que estão mais preocupadas em receber o benefício do governo do que tocar a vida para frente, minha gente. Porque é um padrão de miséria, de destruição, de comodismo, que as pessoas ainda aceitam dentro da igreja como um padrão de santidade, de humildade. Isso não é. Então vamos lá, nem a pobreza e nem a riqueza para Deus é humildade e nem santidade. Para Deus, nenhuma das duas coisas representam santidade e humildade. A única coisa que representa para Deus santidade é obediência. No verdadeiro sentido de humildade, reconhecer que eu preciso mudar. Que eu preciso entrar no padrão de Deus. Então, há coisas que eu preciso remover da minha vida. E há coisas que eu preciso acrescentar à minha vida. Há um preço que eu vou precisar pagar para entrar no padrão de Deus. E esse preço não é financeiro, esse preço é de entrega, de crescimento, de amadurecimento, de me despertar e falar: caramba, peraí, Deus está contando comigo e eu vou fazer o quê? Eu preciso ser naturalmente servo de Deus. E você falou de querer aprender a estudar e tal. Deus nos quer por cabeça e não por cauda. Exatamente. Então Deus quer sempre melhor pra gente. Sim. E daí você falou da humildade aqui. Já tem 1 hora de live e não vai dar tempo. Meu pai, verdade. Mas aqui ia ser interessante uma pergunta do que é humildade para cada um, né? A gente falou na primeira EBD, mas teve muita gente que não participou, né? Muita gente não participou. É bem interessante a gente, de repente, mais pra frente... citar de novo isso daí. Isso. A nossa primeira EBD, domingo passado, nós falamos sobre unidade e humildade. E eu falei exatamente isso, que humildade não tem nada a ver com o que as pessoas falam. É o reconhecimento de si, consciência de quem nós somos, o que precisamos melhorar e o que precisamos tirar da nossa vida. Isso é humildade. Para a gente conseguir, então, terminar, pelo menos o texto da nossa live, diz assim: transformem-se pela renovação da sua mente. Veja que santidade tem tudo a ver com a minha maneira de pensar, de ser, de concluir, de agir, de me expor. Eu preciso renovar minha mente em Cristo, me tornando um servo natural de Cristo. Uma pessoa que não quer dizer que orou 10.000 horas por dia, ou carrega a Bíblia debaixo do braço, ou carrega essa santidade franciscana, mas é aquela pessoa que tem vivido mudanças reais, cujo fruto do Espírito e os dons do Espírito estão se tornando uma verdade na vida dessa pessoa. Mudanças que são de dentro para fora, mudanças que vão além do que o olho pode ver. Sabe aquela coisa assim? Santidade no sentido de que às vezes
ninguém dá nada para aquela pessoa. Você fala, só um irmãozinho. E quando Deus olha, Deus fala, eu sei que pensamentos que eu tenho sobre você. Eu tenho visto a sua vida, tenho visto os seus frutos e são bons frutos, frutos de uma vida verdadeira. E ele ainda diz assim no texto, para que sejais capazes de experimentar. Quem aqui não quer experimentar as coisas boas de Deus? Não é verdade? Todo mundo. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se no seu coração ainda havia aquele velho conceito de santidade, quebra ele. Olha para Jesus hoje e fala, Deus, eu quero ver uma mudança genuína. Eu quero ser uma pessoa que te serve em obediência naturalmente. Eu quero mudar 100% a história da minha vida em relação ao Senhor. E é claro que as mudanças se tornarão visuais, externas, mas nada para tampar pecados. E sim para mostrar o que há dentro de nós. Esse foi o nosso tema de hoje. O que é bom passar rápido, né? 1 hora já, gente. 1 hora e passou rápido. Amanhã nós vamos falar sobre um segundo ponto da santidade. Hoje nós falamos sobre obediência e dizemos que a santidade não é uma mudança externa, e sim interna. E amanhã nós vamos falar sobre um tema que eu vou deixar no ar. Que é muito, muito importante para todo cristão, que faz parte da base de salvação. Toda pessoa que vive em santidade precisa aprender a fazer o que nós vamos falar amanhã. Então fica a dica, amanhã 6h30 da tarde. Então eu ia falar isso, pessoal, voltou o comércio a funcionar. Eu não sei como é que tá pro pessoal, 6h30, 7h30, a gente precisaria de um feedback de vocês, que vocês respondessem pra gente. Qual a melhor hora da live? Apertado. Porque agora a cidade voltou a movimentar, então às vezes 6h30 fica apertado, né? Verdade. Tá? Manda pra gente aí se é melhor 6h30 ou se é melhor 7h30. E aí a gente se adequa para o que for melhor para os irmãos. Mandem nos grupos das igrejas, né? Porque aqui a gente não tá conseguindo olhar no celular o tempo assim. Ó, 7 dá certo, a Sara. Que mais, pessoal? Eu acredito que 7 horas já fica 7 bom, né? 7 horas fica bom? 7 horas, nem 6h30, nem 7h30, 7 horas. Então vamos fazer o seguinte, amanhã, 7 horas da noite, nós temos um encontro com você e nós vamos falar o que de fato tira a salvação de uma pessoa. Duarte, amanhã eu vou fazer uma homenagem à Ilha da Madeira. Amanhã eu vou fazer beijo uma homenagem pro pessoal de Portugal, do Porto, da ilha que tem nos acompanhado. Que Deus os abençoe grandiosamente. Pessoal, se inscreve no YouTube. Rema Minas. A gente precisa de 1000. Inscreve, a gente precisa de 1000. Vamos lá. Os irmãos da igreja que vamos trabalhar, vamos ser servos naturais, vamos trabalhar para a obra do Senhor. Hoje a pergunta da nossa thumb da manhã foi: o que hoje você vai fazer para servir a Deus? Aproveita e já inscreve lá no canal do YouTube e começa a servir a Deus aí nessa noite dessa maneira. Gente, amanhã nós vamos falar sobre uma coisa que realmente, se não tiver na vida do cristão, tira a salvação dele. Então é importante assistir. Então, às vezes você achava que você estava sendo salvo por algumas coisas, hoje você descobriu que não. Que santidade é uma coisa muito mais profunda. Exige verdade e aliança. Mas tem algo dentro da santidade que pode tirar a sua salvação, se você não tiver. E amanhã Deus vai te ensinar que é facinho fazer, que todo mundo tira de letra e que agrada demais o coração de Deus. Gente, vamos fazer uma oração antes da gente terminar? Pai, em nome de Jesus, te louvamos, bendizemos o Senhor na beleza da tua santidade, porque o Senhor é um Deus completo, naturalmente abençoador das nossas vidas, poderoso. E que o Senhor nos leve a entender a santidade, a entender que nós somos o reflexo do Senhor aqui na terra, que nós devemos resplandecer Jesus Cristo onde quer que nós estejamos, que precisamos sim cuidar de onde vamos, com quem estamos, o que falamos, a maneira como nos portamos, porque estamos representando o Senhor nessa terra, mas que não seja algo mecânico ou aparente, mas seja de coração, seja de vivência.
Tira de nós, ó Pai, todo o padrão deste mundo, toda a expectativa, todo o pensamento deste mundo e ordena sobre nós o teu padrão. Nos alinha aos teus objetivos, ao teu padrão. Nos coloque, Senhor Deus, de fato como cidadãos do céu. É isso que nós queremos, ó Pai. Sair da aparência e ser essência, ser rema. É isso que o Senhor nos chamou, ser rema, essência de uma palavra revelada de Deus. Então revela a tua palavra e muda a nossa vida de dentro para fora, Pai. E que onde formos, como formos, que a sua luz esteja brilhando e que nós possamos de fato declarar a sua soberania onde estamos. Usa-nos, ó Pai, que sejamos grandiosos nas tuas mãos. Pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a igreja em Portugal, que abençoe os irmãos de Portugal e traga sobre eles o poder da sua interferência. A Europa tem sofrido muito, ó Pai, e pedimos ao Senhor que as igrejas no mundo todo sejam tocadas e envolvidas pelo teu santo poder nesse momento. Sabemos e declaramos profeticamente que o início do mês de abril mudará todas as coisas e nós tomamos posse disso no nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo a sua família, eu abençoo a sua casa, eu abençoo todo mundo que está assistindo essa live e depois vai assistir, não porque sou melhor do que ninguém, mas porque estou debaixo da autoridade de Jesus. Amém. E te abençoo com essa autoridade, que a bênção de Deus esteja sobre a sua vida, o seu lar, o seu trabalho, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, irmãos. Até amanhã, 7 horas da noite. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Até lá. Até.